A estrada era uma ferida cortante à mata fechada. O cheiro de terra úmida e madeira podre se misturava ao suor dos cavalos, que avançavam devagar, forçando as patas contra a lama espessa. O sol, mesmo alto no céu, mal conseguia atravessar a copa das árvores, retorcidas e lançando sua sombra sobre o caminho. Milene olhava pela lateral da carruagem, sentindo o estômago revirar a cada solavanco. O balanço do veículo só piorava o seu humor, mas nada poderia ser pior do que o motivo de estar ali. Seu pai, Márcio Santos Durval, cavalgava à frente impassível, um homem rígido, de olhar vazio e boca sempre cerrada, como se tivesse engolido todos os sentimentos que um dia teve. Ela havia implorado, chorado e argumentado, mas nada mudava a decisão dele. O castigo havia sido decretado. Milene sabia que seu erro nunca seria perdoado. Apaixonar-se por um soldado sem nome, sem dinheiro, sem futuro, era uma ofensa que o seu pai jamais toleraria. Quando descobriram seu romance com Leonel Pereira, ele reagiu com a frieza de um comandante punindo um desertor. Nenhum grito, nenhuma fúria, apenas um único castigo: o exílio. Seu destino era aquele convento enfiado no coração da mata, longe do mundo, longe de qualquer possibilidade de fuga. A carruagem sacolejou violentamente ao passar por uma raiz exposta, jogando Milene contra o assento de couro. Seu pai não olhou para trás. O cocheiro, um homem calado de olhos fundos, apenas cuspiu para o lado e continuou guiando os cavalos. Ela sentia os olhos ardendo. Não choraria mais. O percurso foi ficando mais difícil. As árvores se fechavam como muralhas vivas e a trilha era cada vez mais estreita. Quando a vila finalmente surgiu, ela teve a estranha sensação de estar sendo observada. Um punhado de casebres amontoados, uma praça seca e poeirenta, uma igreja que parecia antiga demais para ainda estar de pé. As pessoas paravam para olhar a carruagem passar, mas evitavam encarar diretamente. Seu pai desmontou do cavalo e, sem dizer uma palavra, estendeu a mão para ajudá-la a descer. Milene ignorou o gesto e saltou sozinha. Márcio se virou para dois homens que esperavam ao lado da igreja, robustos, sujos de lama e vestindo roupas grosseiras. Eles pareciam mais ganhadores do que qualquer outra coisa. Levem-na. Milene sentiu o coração acelerar. Era isso? Ele simplesmente ia entregar e ir embora? Pai! O general olhou por um segundo. Depois virou as costas, montou no cavalo e puxou as rédeas. Ela assistiu enquanto ele se afastava, o som dos cascos ecoando na estrada seca, cada batida parecendo um prego selando sua sentença. Os dois homens se aproximaram. O convento fica no meio da mata, disse um deles, sem olhar nos olhos. Vai precisar andar um pouco. Eles a guiaram por uma trilha que sumia entre as árvores. O ar ficou mais pesado conforme entravam na floresta, como se algo invisível se movesse entre os galhos. Depois de quase 1 hora de caminhada, Milena viu os primeiros contornos da construção. A construção se erguia no meio da mata, como um espectro de pedra antiga. O convento era grande, de arquitetura severa,
com muros altos e escurecidos pelo tempo, como se a umidade da floresta tentasse engoli-lo. A madeira do portão era grossa, marcada por cortes fundos e ferragens pesadas, sugerindo que já fora reforçada muitas vezes. Acima da entrada, uma cruz de ferro enferrujada parecia observá-los. O silêncio ao redor era quase sufocante. Nenhum som de pássaros, nenhum ruído, além do vento soprando por entre as folhas, e o estalar, ocasionalmente, dos galhos secos sob seus pés. Quando chegaram à porta, uma mulher já o esperava. Marta Freitas, a responsável pelo convento, vestia um hábito escuro e pesado. Seu rosto era magro, com traços duros e um olhar de ferro. Aos vê-los, não sorriu, apenas acenou para entrassem. "Seja bem-vinda, Milena", disse, sem emoção. O interior do convento era frio. As paredes eram de pedra bruta, com janelas pequenas que deixavam entrar apenas feixes tímidos de luz. O cheiro de cera derretida e ervas queimadas impregnava o ar. O salão principal era amplo, mas sem ornamentos. Alguns bancos de madeiras enfileirados, um altar modesto e velas espalhadas pelos cantos. Freiras passavam silenciosas pelos corredores, com olhares baixos e passos apressados. Marta conduziu Milene até um corredor estreito e indicou uma porta. "Esse será seu quarto." O espaço era pequeno. Uma cama de madeira rígida, um crucifixo na parede, uma cômoda envelhecida e um pequeno lavatório. A única janela era minúscula, permitindo apenas um vislumbre das árvores lá de fora. Quando a porta se fechou atrás dela, Milene sentiu um arrepio. Parecia que a cela havia se fechado para sempre. Milene ajeitou o hábito grosseiro sobre os ombros, sentindo a rigidez do tecido contra a pele. Era desconfortável, pesado, e o cheiro de umidade impregnado nele a fazia querer arrancá-lo. Mas sabia que não havia escolha. A partir de agora, aquela era sua vida. Seguiu pelo convento em silêncio, guiada por uma jovem noviça até a sala de Marta. A sala da responsável era um espaço austero, sem qualquer luxo. Uma escrivaninha de madeira escura, uma estante com alguns livros gastos e uma vela tremeluzindo sobre a mesa. Marta estava sentada com as mãos entrelaçadas sobre a tampa da escrivaninha. Olhou para Milene e indicou a cadeira diante dela. "Espero que tenha descansado. Aqui não há espaço para fraqueza. Temos regras e você deve segui-las, sem questionamentos." Milene assentiu, mantendo a expressão neutra. Havia aprendido desde cedo que questionar autoridades só levaria a punições. Marta manteve os olhos fixos em Milene, avaliando sua postura antes de continuar. "Nós temos 3 regras invioláveis aqui, que jamais poderão ser quebradas. Simples, mas absolutas. Se não segui-las, não poderei garantir sua segurança." Ela entrelaçou os dedos sobre a mesa, a expressão sombria. Então começou. Regra número 1. Nunca saia do convento depois do pôr do sol. Não importa o motivo. Se algo ou alguém chamar o seu nome do lado de fora, ignore. Regra número 2. Jamais apague as velas de seu quarto à noite.
A escuridão aqui não é como de outros lugares. Regra número 3. Se ouvir batidas nas janelas após a meia-noite, não abra. Nenhuma de nós estará chamando por você. Marta fez uma pausa, como se esperasse alguma reação. Milene sentiu o estômago afundar, mas não se permitiu demonstrar fraqueza. Se entender isso, terá uma estadia tranquila, concluiu Marta, sem emoção. Ela então se levantou, ajeitando o hábito escuro. Agora venha, o almoço está pronto. Milene seguiu Marta pelos corredores frios do convento. O chão de pedra castigava os seus pés, e o hábito, pesado, tornava cada passo mais incômodo. O cheiro de comida quente impregnava o ar, mas não trazia qualquer sensação de conforto. Ao chegarem ao refeitório, encontraram as outras freiras sentadas. Mulheres pálidas, de olhares baixos, mastigando em silêncio absoluto. Apenas o som dos talheres, raspando contra os pratos, preenchia o ambiente. Marta fez um sinal para que Milene se sentasse. Um prato foi colocado à sua frente. Sopa rala, pão escuro e um copo de água. Comida simples, comida de quem vivia sem excessos. A única iluminação vinha das velas espalhadas pelo salão. Mesmo que a luz do meio-dia atravessasse as janelas estreitas e empoeiradas. Por algum motivo, todas as velas continuavam acesas, mesmo sem necessidade. Milene tentou ignorar o aperto no peito e comeu em silêncio. Após alguns minutos, sentiu um leve puxão na manga do hábito. A freira ao seu lado, uma mulher de rosto envelhecido pelo tempo, inclinou-se ligeiramente para ela, sem desviar os olhos do próprio prato. Se algo chamar você à noite, não responda. Milene congelou, a colher parando a meio caminho da boca. Antes que pudesse perguntar qualquer coisa, Marta bateu palma na mão contra a mesa, fazendo todas endireitarem a postura. O silêncio é uma virtude aqui, irmãs. Não alimentem curiosidades desnecessárias. O aviso era para todas, mas Milene sabia que era especialmente para ela. O almoço seguiu, pesado e sufocante. Quando terminou sua refeição, Milene percebeu algo curioso. Nenhuma das freiras tocou na água de seus copos. Nenhuma delas. Após o almoço, Milene passou o restante da tarde conhecendo a rotina do convento. As orações eram longas e repetitivas. Os afazeres diários incluíam a limpeza dos corredores de pedra, a manutenção da pequena horta nos fundos e a organização da capela. À medida que a luz da tarde enfraquecia, a atmosfera no convento mudava. As freiras se moviam mais rápido, com olhares discretos para o lado de fora. Algumas murmuravam orações baixas enquanto reforçavam trancas. Era como se algo estivesse prestes a acontecer. Milene ajudava a varrer o corredor principal, quando o badalar do sino ecoou pelo convento. 6 batidas. É hora do recolhimento, murmurou Marta, surgindo à porta. Agora, vá para o seu quarto. Milene segurou a vassoura com mais força, sentindo um calafrio. Mas ainda está claro. Regras são regras. Não houve espaço para argumentação. As freiras começaram a desaparecer pelos corredores, cada uma entrando em suas celas
e fechando as portas. Algumas trancavam com chaves, outras arrastavam móveis contra a entrada. Milene hesitou antes de seguir para o próprio quarto. Assim que entrou, trancou a porta, como havia sido instruída, mas não se sentiu mais segura por isso. A vela, ao lado da cama, lançava sombras estranhas nas paredes. O pequeno crucifixo pregado acima da cômoda parecia inclinado em um ângulo errado, como se estivesse assistindo a tudo com atenção. Ela se sentou na cama dura e suspirou. O silêncio era absoluto, ou quase. Quando a noite caiu por completo, um som surgiu do lado de fora do convento. Primeiro, passos lentos e arrastados. Depois, uma batida suave em uma das janelas do corredor. E, por fim, uma voz. Irmã! O sangue de Milena gelou. A voz era suave, quase carinhosa, feminina, não parecia ameaçadora. Mas então, outra batida. Por favor, abra. Milena se levantou, sentindo o coração disparar. Os corredores estavam desertos, as freiras estavam trancadas e ninguém deveria estar ali. Ela prendeu a respiração. E se fosse um teste? A última regra ecoou em sua mente. Se ouvir batidas na janela após a meia-noite, não abra. Nenhuma de nós estará chamando por você. A vela ao lado da cama tremulou. O frio pareceu invadir o quarto. A voz voltou, agora mais próxima. Abra, estou com medo. Milene fechou os olhos. Então, as batidas pararam. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Depois, passos novamente, só que agora indo embora. Então se mexeu. Não dormiu, apenas esperou amanhecer. O sino do convento ecoou ao amanhecer, dissipando a escuridão como um aviso de que a noite finalmente havia terminado. Milene abriu os olhos, sentindo o corpo rígido. Não havia dormido, ficara sentada na cama a noite inteira, imóvel, ouvindo o silêncio pesado ao seu redor. Tentou convencer a si mesma de que tudo aquilo havia sido imaginação. Talvez o convento, o isolamento, a escuridão, tudo contribuía para criar ilusões. Mas então, enquanto a luz da manhã atravessou a pequena janela, algo a fez prender a respiração. As marcas, do lado de fora, gravadas em madeira grossa da moldura da janela. 3 arranhões longos e fundos. Não estavam ali no dia anterior. O estômago de Milene se revirou. Levantou-se devagar, com o olhar fixo nos cortes profundos de madeira. Eles eram irregulares, como se algo tivesse arrastado as garras contra a superfície, testando a resistência. As batidas, ela se lembrava claramente da noite anterior, o toque suave no vidro, a voz pedindo para entrar. Olhou pelo vidro. A neblina da manhã se espalhava pela floresta, tornando o mundo lá fora cinza e distorcido. Se alguém tivesse passado ali durante a noite, como não havia pegadas na terra úmida. Uma batida soou na porta, forte e decidida. Hora da oração, irmã Milene. A voz de Marta. Milene respirou fundo, tentando empurrar o medo para fundo da mente. Caminhou até a porta e abriu. A superior a observava com aquele olhar severo de sempre. Você está pálida, comentou. Milene hesitou.
Devia contar sobre o que viu? Mas então desviou os olhos para a janela do corredor. Outras molduras também tinham marcas, algumas mais fundas, outras antigas, já desgastadas pelo tempo. Ela não era a primeira. E, se todas estavam ali, vivas, então talvez ninguém falasse sobre isso. Engolindo em seco, Milene apenas balançou a cabeça. Eu não dormi bem, irmã, só isso. Marta não pareceu convencida, mas não insistiu. Venha, oração antes do desejum. Milene seguiu, mas antes de sair completamente, olhou uma última vez para a sua janela. As batidas voltariam naquela próxima noite? Milene seguiu Marta até a capela, mas sua mente estava presa às marcas na janela. Algo estava errado naquele convento. O silêncio das freiras, os olhares baixos, as velas sempre acesas, mesmo durante o dia. Não estava certo. Ela sentiu isso no ar. Um medo constante, um medo que ninguém explicava. Durante a oração, observou as outras ao seu redor. Algumas pareciam concentradas, mas outras apenas murmuravam as palavras como se estivessem em transe, sem nem perceber o que diziam. Depois da missa, enquanto as outras seguiam para o desejum, Milene foi até Maria Souza, a freira idosa, que havia sussurrado para ela no refeitório no dia anterior. Maria a olhou de relance, os olhos fundos e inquietos. Irmã Maria, o que acontece durante a noite para se ter criado essas regras? Não devemos falar sobre certas coisas, irmã. Milene cruzou os braços. Então, há algo para se falar? Maria desviou o olhar, apertando os lábios. O silêncio ali era mais perigoso que as palavras. As regras existem por um motivo, para nossa própria segurança. Milene insistiu, com a voz baixa. Mas o que acontece à noite? Tem alguém querendo invadir o convento? A velha freira a encarou por um momento, longo demais. Então, com um suspiro cansado, murmurou. Tem coisas que estão fora da nossa compreensão. O mal existe, Milena. Milena sentiu um calafrio subir pela espinha. Mas quem bate? E como ele passa pelo portão e chega até a janela? Maria abriu a boca, mas algo atrás de Milene a fez congelar. Marta, a superior, observava a conversa de longe. Sua expressão era neutra, mas seus olhos tinham um aviso claro. Sem dizer mais nada, Maria apenas se afastou, voltando para a mesa do refeitório. Milene continuou parada no meio do salão, sentindo o peso de algo que estava escondido ao seu redor. Ela precisava descobrir a verdade. Na manhã seguinte, seu ritmo rígido no convento, orações, tarefas e silêncio, tudo funcionando como se nada tivesse acontecido na noite anterior. Mas Milene sabia, as batidas foram reais. Enquanto as outras freiras voltavam para suas obrigações, ela seguiu para a capela, precisando de um momento para organizar seus pensamentos. O espaço era austero, iluminado apenas pela luz difusa que entrava pelas janelas estreitas e empoeiradas. O cheiro de cera e madeira pairava no ar. Milene caminhou devagar entre os bancos, deixando os dedos deslizarem sobre a madeira fria. Havia algo inquietante na quietude do lugar.
Ela se sentou em um dos bancos do fundo, tentando acalmar a mente. Mas então, seus dedos encontraram algo irregular na madeira. Riscos. Milene franziu a testa e olhou mais de perto. Alguém havia arranhado o nome ali, cravando as letras com algo afiado. Ana Nascimento. Seu corpo se enrijeceu. Ana? O nome parecia apressado, como se tivesse sido feito em desespero. Milene passou a ponta dos dedos sobre os cortes na madeira, sentindo um arrepio subir pela espinha. Ela olhou ao redor. Nenhuma das freiras jamais mencionou esse nome. Levantou-se e caminhou até Maria Souza, que arrumava velas no altar. Irmã Maria, quem era Ana Nascimento? A idosa endureceu. Por um segundo, ficou completamente imóvel, como se o próprio nome fosse um gatilho. Deixa isso pra lá, murmurou, sem encará-la. Mas ela esteve aqui, não esteve? O nome dela está riscado em um dos bancos. Maria apertou os lábios e sussurrou, quase sem som. Ela abriu a janela. Helena sentiu o coração disparar. Antes que pudesse perguntar mais alguma coisa, Maria se afastou rapidamente, sem olhar para trás. Helene ficou parado no meio da capela, com um gosto amargo na boca. Se Ana abriu a janela, o que aconteceu com ela? O nome de Ana Nascimento não saía da cabeça de Milene. Ela passou o restante da manhã tentando observar as outras freiras. Será que alguma delas sabia mais? Será que alguma ousaria falar? Mas todas pareciam agir como Maria Souza. Evitavam o assunto, desviavam os olhos, fingiam que nada havia acontecido. Mas algo aconteceu, e sem ninguém lhe dizer a verdade, ela mesma descobriria. Durante a tarde, quando todas estavam ocupadas com os afazeres, Milene foi até a biblioteca do convento. O lugar raramente era frequentado. A maioria das freiras apenas pegava livros religiosos quando necessário, sem se deter ali por muito tempo. As prateleiras eram altas e empoeiradas, cheias de livros gastos pelo tempo. Alguns tinham capas de couro envelhecido, outros pareciam nunca ter sido abertos. Ela percorreu os títulos, procurando algo diferente, algo que pudesse ter pertencido a Ana. Então encontrou, entre uma fileira de bíblias, um pequeno livro de capa escura estava empurrado para trás, como se alguém quisesse escondê-lo. Milene o puxou devagar. Era um diário. Ela abriu na primeira página e, em letras delicadas, viu o nome escrito à mão. Ana Nascimento. Seu coração acelerou. As primeiras páginas eram normais. Anotações sobre as tarefas do convento, sobre como era difícil se acostumar à rotina e sobre as feiras mais gentis e as mais rígidas. Mas, conforme avançava, a escrita mudava. As frases ficavam curtas, nervosas. A última semana, escrita no diário, era perturbadora. Elas não falam sobre isso, mas eu sei que estão com medo. As batidas vieram de novo, mais fortes. Agora, não são apenas batidas. Eu ouvi uma voz. Elas dizem para ignorar, mas ontem foi diferente. Eu ouvi a minha mãe, mas minha mãe morreu há anos. Elas estão mentindo. Amanhã abrirei a janela. A última anotação era curta. Se algo acontecer comigo, não acredite nelas. Milene sentiu os dedos ficarem gelados
ao fechar o diário. Ana abriu a janela e nunca mais foi mencionada. Engoliu em seco e guardou o diário sob as vestes. Precisava descobrir o que aconteceu. O diário queimava a pele de Milena, escondido sob suas vestes. Cada palavra lida continuava pulsando em sua mente. Amanhã abrirei a janela. Ana Nascimento fez isso e desapareceu. Milena passou o resto da tarde dividida entre o medo e a necessidade de respostas. O que Ana viu? O que aconteceu com ela? Ela decidiu que precisava confrontar Marta Freitas. Quando a noite começou a cair, Milene encontrou Marta no salão principal do convento, verificando as velas que nunca eram apagadas. A superior não se surpreendeu ao vê-la. Você deveria estar em suas orações. Milene ignorou a frieza do tom, pegou o diário e colocou sobre a mesa. Ana Nascimento. Marta não demonstrou nenhuma reação, apenas olhou para o diário fechado sobre a mesa e suspirou. Você deveria ter deixado isso onde estava. O que aconteceu com ela? Marta virou-se para ela. Por um instante, Milena viu algo diferente em seu olhar. Não raiva, mas um cansaço profundo. As que não seguem as regras não permanecem aqui. Milene sentiu o peito apertar. Ela morreu? Marta desviou os olhos. Vá para o seu quarto, irmã Milene, antes que seja tarde. Milene sentiu a frustração crescer, mas algo dentro dela a impediu de insistir. A noite se aproximava e pela primeira vez ela não queria estar ali fora quando isso acontecesse. Quando se trancou no quarto, o convento já estava mergulhado no silêncio. Ela sentou-se na cama, segurando o diário com força. O que Ana viu do outro lado da janela, ela se perguntava. Milene queria respostas, mas o medo estava crescendo dentro dela. Então, as batidas começaram. 1, 2, 3. O vidro tremeu com os toques, lentos e insistentes. Ela apertou os olhos, segurando a respiração. Não olhe, não escute. Mas então, uma voz mansa e familiar sussurrou. Milene, sou eu. Seus olhos se arregalaram. Era a voz de Ana. Por favor, abra. Eu estou com frio. A respiração de Milene ficou presa na garganta. Ana desapareceu, mas a sua voz ainda estava ali, do lado de fora da janela. No outro dia, Milene decidiu ir até a capela. Ela estava vazia quando Milene entrou. A luz do fim da tarde atravessava as janelas estreitas, formando riscos dourados no chão de pedra fria. O cheiro de cera e incenso pairava no ar, mas não trazia conforto. Nada mais parecia trazer conforto. Ela não sabia exatamente por que havia voltado ali. Apenas sentiu que devia, como se algo estivesse chamando por ela. O silêncio era absoluto. Milene caminhou lentamente até o altar principal. Um bloco pesado de pedra, antigo, mais velho do que o resto da capela. As marcas do tempo estavam por toda parte. Fissuras nas laterais, musgo acumulado nas fendas, símbolos quase apagados pela erosão. Mas algo em especial a fez parar. Seus dedos tocaram a lateral do altar, sentindo a aspereza da pedra.
foi quando percebeu. Havia algo gravado ali. Um nome. A marca era funda, mas já desgastada pelo tempo. Milene passou a ponta dos dedos sobre as letras, sentindo os contornos irregulares. A poeira acumulada escondia partes da inscrição, mas uma palavra ainda era clara o suficiente para ser lida. Vieira. Seu estômago afundou. O seu sobrenome. Um arrepio percorreu seu corpo. Ela piscou, incapaz de desviar os olhos da pedra, porque o nome da sua família estava esculpido ali. Antes que pudesse pensar, uma mão forte segurou seu ombro. Ela se virou com um sobressalto. Maria Souza estava atrás dela. O rosto da freira estava tenso e pálido. Os olhos fundos carregavam algo entre preocupação e urgência. Você nunca devia ter vindo aqui. A voz de Maria era baixa, mas cortante. Milene sentiu um arrepio na espinha. Por quê? Maria não respondeu de imediato. Olhou para o altar e depois para a jovem à sua frente. O que esse nome significa? Milene insistiu, apontando para a pedra. Por que ele está aqui? A freira hesitou. Seus dedos apertaram ainda mais o ombro de Milene. Então, ela sussurrou. Seu sangue. Ele pode libertá-lo. Milene sentiu as pernas ficarem fracas. Atrás dela, o altar continuava imóvel, mas, pela primeira vez, teve a impressão de que algo do outro lado da pedra estava ouvindo. O silêncio entre Maria e Milene durou um instante, longo demais. A freira ainda segurava seu ombro, os olhos magrejados, o rosto marcado pelo medo de quem sabia algo que nunca deveria ser dito. Mas, antes que Milene pudesse insistir, uma voz cortou o ar como uma lâmina. Irmã Maria! A freira congelou. O olhar dela se encheu de culpa antes mesmo de se virar. Marta Freitas estava ali. A superior do convento permanecia rígida na entrada da capela, vestida de sombras e autoridade. O rosto impassível, mas os olhos frios como se já soubesse o que estava acontecendo. Pode se retirar, irmã, Marta ordenou, sem tirar os olhos de Milene. Maria hesitou, mas sabia que não havia escolha. Baixou a cabeça e saiu sem dizer nada. Milene sentiu um aperto no peito. Se Marta estava ali, significava que sua conversa com Maria foi longe demais. Você deveria estar com as outras irmãs, Marta disse, sua voz dura como pedra. Mas Milene não desviou o olhar. O medo havia se transformado em raiva. O que significa esse nome no altar? Sua voz saiu firme, sem hesitação. Marta permaneceu imóvel. Por que o meu sobrenome está aqui? Milene sentiu o sangue ferver. Ela estava cansada de segredos, de sussurros e de medo. Vocês me trouxeram para cá sem me contar nada. Sua voz tremeu de indignação. Eu mereço saber a verdade. Os olhos de Marta finalmente mostraram algo diferente. Ela suspirou, olhou para o altar como se olhasse para um túmulo. E então disse: porque seu sangue é uma maldição, irmã Milene. O sangue dos Vieiras. Marta caminhou até o altar, passando os dedos sobre a pedra, marcada pelo tempo. Nosferatu. O nome saiu de sua boca, como se pesasse uma tonelada. Milene sentiu um calafrio.
Nosferatu? Marta assentiu, seus olhos fixos na pedra. Há muitos séculos, ele destruiu tudo o que encontrou. Aldeias inteiras foram consumidas por ele e pelos que o seguiam. Milene viu a cena se desenhar em sua mente, como se a voz de Marta invocasse as sombras do passado. A vila ardia, o céu estava escuro, coberto pela fumaça dos telhados em chamas, corpos espalhados pelas ruas. O sangue empapava a terra, transformando o chão em um pântano de morte. Nosferatu estava no centro do massacre, pálido, esquelético, alto como uma sombra viva. Seus olhos vazios brilhavam como buracos brancos na escuridão. Então, eles chegaram, os Vieiras, homens armados com lâminas e fogo, caçadores treinados, descendentes de uma linhagem que dedicou suas vidas a conter aquele mal. O confronto foi um massacre. Os Vieiras lutaram, mas Nosferatu era algo além da compreensão humana. Ele era antigo, ele era invencível. Quando a noite chegou ao fim, as ruas estavam cobertas por corpos e apenas um dos Vieiras restava vivo. Mas ele não fugiu, ele não desistiu. Ele havia encontrado uma bruxa. Com a ajuda da feiticeira, ele fez o impossível. Marta continuou. Eles selaram Nosferatu, trancaram-no neste solo, em uma tumba onde ele nunca deveria ser encontrado. Milene encolheu em seco. Seu coração martelava contra o peito. Mas se ele foi selado, como pode voltar? Marta a olhou diretamente. Porque o feitiço exigia um sacrifício. Que sacrifício? A superior apertou a pedra sobre seus dedos. O sangue de um Vieira para trancafiá-lo. E fez uma pausa. E o sangue de um Vieira para libertá-lo. Milena sentiu o ar ser arrancado de seus pulmões. É por isso que meu nome está aqui? Marta assentiu. Depois que o feitiço foi concluído, o último Vieira compreendeu o que havia feito. Ele voltou para casa, não como herói, mas como um homem condenado. Ele sabia que enquanto houvesse alguém com o sangue da família, Nosferatu jamais ficaria enterrado para sempre. Então, ele fez um único sacrifício. Possível. Ele matou sua esposa, seus irmãos e seus filhos. Cada homem, mulher e criança que carregava seu sangue, até que só restasse ele. E então, para garantir que a maldição terminasse ali, ele se matou. O silêncio caiu sobre a capela. O coração de Milene batia descompassado. Ele matou todos? Sua voz saiu baixa, quase sem som. Marta sentiu. Todos que ele conhecia. Ela fechou os olhos por um instante, antes de continuar. Mas havia algo que ele não sabia. Milene sentiu um arrepio subindo pela espinha. Marta encarou, e dessa vez seus olhos não estavam frios. Eles estavam cheios de lamento. Ele tinha um filho bastardo. Milene não conseguiu respirar. E esse filho sobreviveu. O mundo parecia girar. E então, a linhagem dos Vieiras continuou. Nosferatu sabia. Marta continuou. Ele sabia que mais cedo ou mais tarde encontraria alguém para libertá-lo. Ela respirou fundo.
E o conselho sabia que seria impossível impedir isso. Milene sentiu a voz falhar. Então, o que fizeram? A superior manteve o olhar firme. O conselho decidiu usar o sangue dos Vieiras de uma vez por todas. O chão pareceu sumir sob os pés de Milena. É por isso que me aceitaram aqui? Sim. Não para me proteger, não. Mas para me usar. Sim, Milene. Milene se afastou, o peito subindo e descendo em desespero. Ela não era uma acolhida, alguém que seria protegida. Ela era o último sacrifício para livrar a terra daquela maldição de uma vez por todas. O ar dentro da capela parecia pesar sobre os ombros de Milene. A verdade estava ali, nua e implacável. Ela não fora trazida ao convento para se redimir. Ela não fora trazida para servir a Deus. Ela foi trazida para acabar de uma vez por todas com aquela maldição. O sangue dos Vieira, um fardo carregado por séculos, agora estava condensado nela. E agora o conselho pretendia usá-la como uma isca viva. Marta manteve o olhar frio e firme, mas sua voz saiu baixa e cheia de certeza. Nós vamos libertá-lo. Milena sentiu o estômago revirar. O quê? Vamos libertá-lo, Marta repetiu, como se dissesse algo óbvio. Prendê-lo em uma armadilha de símbolos, e com uma adaga banhada no seu sangue, vamos matá-lo de uma vez por todas. Milene sentiu as pernas vacilarem. Vocês vão libertá-lo? De propósito? Marta sentiu. Não há outra forma. Milene sentiu o peito apertar. Então eu sou o sacrifício. Não. Você é a chave. A chave? Milene sentiu um nó se formar em sua garganta. E se der errado? Sua voz soou fraca. Marta hesitou. Então o mundo será dele. Marta caminhou pelo altar, puxando um conjunto de pergaminhos antigos de uma gaveta oculta. Os papéis estavam amarelados, frágeis, mas o que estava escrito neles ainda era claro. Milene se aproximou, hesitante. Os símbolos desenhados eram estranhos e complexos. Um círculo repleto de runas, com um ponto central, onde ela estaria. Este é o selo que o conterá, Marta explicou. O mesmo usado no passado. E como funciona? Marta ergueu os olhos. Funciona com o seu sangue. Milene sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. O meu sangue abre a tumba, ela murmurou, compreendendo. E meu sangue também o mantém preso? Marta sentiu. Quando ele emergir, estará vulnerável. Antes que recupere sua força, precisamos cravar a lâmina banhada em seu sangue no coração dele. Milene tocou um dos símbolos no pergaminho. E se não conseguirem a tempo? Marta demorou um instante para responder. Então ele escapará. Milene olhou para ela. E se eu me recusar? A superior não piscou. Então, todos aqui morreremos. O sino do convento badalou ao longe. Milene fechou os olhos por um momento. Ela não queria morrer, mas se não fizesse isso, o que aconteceria? O mal que dormia não ficaria adormecido para sempre. E agora ele sabia onde encontrá-la. Milene respirou fundo. Seu destino já estava selado. E quando começa? Marta
pegou um pequeno punhal e entregou a ela. Agora, e dessa vez, não há mais volta. O som do sino ecoava pelo convento como um chamado fúnebre. As freiras largaram suas tarefas, abandonaram os corredores e, uma a uma, começaram a se reunir no salão principal. Havia algo diferente naquela noite. Não eram preces, não eram louvores. Era um chamado para a guerra. Milene estava no centro do salão, ao lado de Marta, enquanto as fileiras de freiras se organizavam em um silêncio sepulcral. Então eles chegaram, os membros dos conselhos. Os homens entraram pelo grande portão, vestindo trajes pesados de tecidos escuros. Nenhum deles parecia um padre. Sacerdotes, guardiões, guerreiros, Milene não sabia, mas sentiu que eram responsáveis por manter aquele segredo enterrado. O líder deles, um homem de rosto severo e cabelos brancos curtos, se aproximou e olhou diretamente para Milene. Ela já sabe? Sua voz era fria e sem emoção. Marta sentiu. Sim. Milene apertou os punhos. Nenhuma saudação, nenhuma compaixão. Apenas um olhar avaliador, como se estivesse observando uma ferramenta prestes a ser usada. Então podemos começar. O conselho abriu um grande baú de ferro, revelando velhos pergaminhos, potes de tinta escura, símbolos entalhados em madeiras e uma adaga. A lâmina era longa, coberta de inscrições antigas. O cabo envolvido em couro negro. A adaga deve ser consagrada com seu sangue, disse o velho. O mesmo sangue que libertará Nosferatus será aquele que o matará. Então, o ritual começa. As freiras se ajoelharam ao redor do salão, formando um círculo. O conselho começou a desenhar os símbolos no chão. As runas foram pintadas com uma precisão meticulosa, em um círculo largo, onde Milene seria posicionada no centro. As velas foram acesas, os cânticos começaram. Então, parecia menor agora, como se as paredes estivessem se fechando. As chamas das velas tremulavam, e a própria atmosfera parecia carregar um peso invisível. Algo estava despertando. Milene sentiu um arrepio correr pela pele. Aquilo não era apenas um ritual, era um sacrifício. Ela respirou fundo quando um dos membros do conselho se aproximou com a adaga. Marta segurou sua mão. É agora. O velho pegou a lâmina e a colocou contra a palma de Milene. Ela fechou os olhos. Então, a lâmina cortou sua pele. O sangue dos vieiras. O sangue caiu sobre o círculo. Então o chão tremeu. Foi sutil no começo. Uma vibração sobre os pés. Um estalo nas paredes. Mas então, as velas se apagaram de uma só vez. E a terra rugiu. O símbolo no chão brilhou intensamente, como se algo dentro dele reconhecesse o sangue. Um gemido gutural ecoou pelas profundezas do convento. Algo respondeu ao chamado. Algo que nunca deveria ter sido acordado. Nosferatus abriu os olhos em sua tumba. Uma das freiras engasgou. Então, o primeiro grito ecoou. O ritual havia começado e não havia mais volta. O chão ainda tremia quando o círculo de símbolos brilhou com intensidade. Uma fissura se abriu bem no centro do salão, liberando um vento gelado que gerava a terra antiga e algo mais. Algo pútrido. Milene assistia, paralisada,
enquanto as pedras do subsolo se deslocavam sozinhas, como se uma força invisível se estivesse empurrando para todos os lados. Foi então que ele surgiu, Nosferatus. Seu corpo era seco e retorcido como uma árvore morta. A pele, de um tom acinzentado doentio, parecia fina demais sobre os seus ossos, como se tivesse sido esticada até os limites. As veias escuras pulsavam lentamente sobre a carne ressecada. Os olhos brancos, vivos e mortos ao mesmo tempo, como se tivessem visto o início do mundo e nunca tivessem piscado desde então. Os dedos eram longos, terminando em garras negras que pareciam afiadas o suficiente para rasgar a carne com um toque. As unhas eram grossas, curvas e pareciam ter crescido dentro da tumba, arranhando a própria rocha onde esteve selado. Mas ele não se movia. O corpo de Nosferatus estava preso dentro do círculo sagrado. As correntes de símbolos queimavam contra sua pele, selando seus músculos, impedindo qualquer reação. Ele estava consciente. Ele podia sentir, mas não podia se mover. Apenas esperava o momento da morte. Marta se aproximou devagar, carregando a adaga sagrada. Os olhos dela estavam duros, determinados. Ela parou atrás de Milena e colocou a lâmina em suas mãos. O peso da arma era frio, metálico, mas parecia vivo sob sua pele. Agora, Milene, Marta sussurrou. Ele está vulnerável. Termine isso. Milene segurou a adaga com força, tentando ignorar o fato de que Nosferatu estava olhando diretamente para ela. Seu peito não subia, ele não respirava, mas seus olhos viam tudo. Ela engoliu em seco. O sangue precisa consagrar a lâmina, Marta disse. Milene sentiu a mão da superior segurar sua palma, guiando seus dedos para o fio da lâmina. Faça um corte. Ela hesitou. Nosferatus não piscava. Ele não lutava e nem gritava. Ele apenas esperava. Milene pressionou os lábios, prendeu a respiração e, com um movimento rápido, passou a lâmina contra a própria mão. O sangue quente escorreu pela adaga. A lâmina absorveu o líquido, como se estivesse viva. Um estalo soou no ar e os símbolos no chão brilharam com mais intensidade. Nosferatu franziu levemente a testa. Foi a única reação dele. Marta apertou o ombro de Milene. Agora, crave no peito dele. Milene segurou a adaga e avançou. De repente, segurando a lâmina com todas as forças em suas mãos, ela se virou rapidamente e cravou a adaga no peito de Marta. O tempo pareceu congelar no momento em que a lâmina entrou no peito de Marta. O silêncio tomou conta do salão. Por um instante, ninguém reagiu. Nem as freiras ajoelhadas, nem os membros do conselho, nem mesmo Nosferatu, ainda imóvel dentro do círculo sagrado. Marta não gritou. Seus olhos se arregalaram em choque e seu corpo enrijeceu. O sangue escorreu pelo hábito negro, manchando o tecido como uma sombra escura se espalhando no peito. Milene não hesitou. Com um puxão seco, arrancou a lâmina do corpo de Marta e a superior cambaleou para trás, pressionando a ferida com as mãos trêmulas. O som do sangue pingando no chão ecoou como uma maldição no salão. Foi então que todos perceberam o que Milene estava fazendo, mas já era tarde demais. Um olhar de terror se espalhou entre os membros do conselho. "O que você fez?" um deles gritou,
rompendo o silêncio. As freiras se encolheram em choque, algumas se levantando, mas nenhuma ousou se aproximar. Marta tentou falar, mas seu corpo fraquejou. Ela caiu de joelhos, o sangue empapando o chão sobre si. Milene apenas olhou para ela. Os olhos dela não tinham mais medo. Sem dizer uma palavra, ela abaixou-se e passou a dar ensanguentada contra as inscrições no chão. O círculo sagrado se quebrou. As linhas de runas foram interrompidas e um vento gélido invadiu o salão como um grito invisível. Os símbolos apagaram-se instantaneamente. Então, Nosferatu respirou. O corpo seco da criatura moveu-se pela primeira vez. Seus dedos se flexionaram lentamente, as garras raspando contra a pedra do piso. Os ombros estremeceram, o pescoço virou. Então, ele se ergueu. Nosferatu não rugiu, não gritou, não atacou imediatamente. Ele apenas sorriu. O sorriso de um predador que esperou pacientemente pelo momento certo. Ele estava livre. O salão explodiu em caos. Os membros do conselho tentaram recitar preces e selos sagrados, mas era tarde demais. As freiras gritaram, algumas fugindo, outras simplesmente congelando de medo. Marta ainda tentava se levantar, mas seu corpo estava fraco demais. E Milene apenas observava. Ela havia escolhido um lado, e não era o da humanidade. O salão ainda estava em choque. Gritos ecoavam pelos corredores. Algumas freiras tentavam correr. Outras estavam paralisadas pelo terror. Mas nada disso importava. Nosferatu estava livre. Seus olhos se voltaram para Marta, que ainda ofegava no chão. O hábito negro, empapado de sangue. Ele não hesitou. Com um movimento fluido e preciso, Nosferatu agarrou Marta pelo pescoço e o ergueu do chão como se ela não pesasse nada. As mãos da superior se agarraram aos pulsos dele, tentando lutar, mas era inútil. Milene assistia sem piscar. Nosferatu sorriu. Então abriu a boca. Os dentes longos e afiados reluziam sob a luz fraca das velas. Marta tentou falar, mas antes que conseguisse emitir um único som, as presas se cravaram em seu pescoço. O rasgo da carne ecoou no silêncio do salão. O corpo da mulher tremeu violentamente quando Nosferatu começou a sugar seu sangue. No começo, lentamente, como quem saboreia um vinho antigo. Mas então, ele bebeu com mais força. O corpo seco de Nosferatu começou a mudar diante de todos. Primeiro, as veias secas pulsaram. Depois, os músculos começaram a se expandir sob a pele acinzentada. Os ossos salientes se encobriram de carne nova. Os buracos nas mãos cicatrizaram. Ele estava se regenerando. Marta ainda estava viva, mas seu corpo se atrofiava rapidamente, como se Nosferatu estivesse drenado não apenas seu sangue, mas sua própria existência. Os olhos dela perderam o brilho. Nosferatu se afastou, soltando seu corpo sem vida no chão. Agora, ele estava forte, ele estava inteiro, e pela primeira vez em séculos, ele estava com fome. O salão se transforma em um massacre. O primeiro grito vem de um dos membros do conselho. Ele tentou correr, mas Nosferatu se lançou contra ele, em um piscar de olhos. As garras rasgaram sua garganta com um único movimento. O sangue jorrou,
tingindo as paredes da capela. Nosferatu não precisava mais sugar cada um. Agora ele matava por prazer. Feridas corriam, algumas tropeçavam nos pés, enquanto o cheiro de morte dominava o salão. Ele agarrou uma freira pelo rosto e a ergueu no ar. Ela chorava, implorava, mas ele apenas sorriu e esmagou seu crânio entre os dedos. Outro tentou fugir, mas Nosferatu foi mais rápido. Um golpe e o coração do homem estava em suas mãos. O salão se tornou um abatedouro. Milene observava. Ela não correu, não gritou, não tentou impedir. Ela apenas observava. O sangue espirrava, o cheiro tomava o ar. Os gritos se tornavam mais baixos conforme as vozes eram silenciadas. Ela sabia o que tinha feito e não se arrependia. Nosferatu parou por um instante e olhou para ela. Os olhos profundos e brancos encontraram com os dela. E ele sorriu. Milene sorriu de volta. Iniciava-se o apocalipse. Nosferatu queria a destruição de toda a humanidade. Criaria seu exército contra os anjos que seriam enviados por Deus. Ele não pararia até destruir tudo que Deus criou no céu ou na terra.